que eu tinha pendente. E aí, chegando lá, um certo missionário, naquele dia não houve aula, e um certo missionário esteve lá e deu uma palavra. E no final ele fez um apelo. E Deus falou assim ao meu coração: entrega tudo. Falei, Senhor, esse dinheiro que está aqui em minha mão é para pagar o seminário. Se eu não pagar o seminário, não vou conseguir estudar. Aí Deus falou assim no meu coração: entrega tudo, porque eu tenho cuidado de você. Falei, Senhor, será que eu tenho que fazer isso mesmo, Pai? Fala comigo, Senhor. E aí Deus ficou me constrangendo durante toda a pregação daquele irmão. E no final ele fez um apelo. E o apelo dele foi quase direcionado para mim. E eu senti no meu coração que Deus estava mandando. Era para mim como se Deus estivesse mandando eu entregar tudo, porque ele ia me sustentar. E eu entreguei aquele valor que naquela época era muito alto. Todo o dinheiro foi entregue como oferta para a obra de Deus. E era justamente o que o missionário precisava. Não foi? E depois esse missionário deu um testemunho que foi uma bênção. Foi justamente o valor que ele tinha colocado no coração de necessidade dele e foi o valor daquela oferta. Eu nada falei, mas depois ele testemunhou diante do seminário a bênção que foi aquela ida ao seminário. Foi Deus enviando ele àquele local. Ele ficou muito feliz. Eu, a princípio, muito triste. Muito triste, porque eu não estava preparado para aquilo. E agora, o que eu vou fazer? Terminou a aula. No outro dia, pela manhã, eu estive na direção do seminário querendo cancelar minha matrícula, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu também não podia contar o que eu fiz, porque a oferta você não vai ficar falando para todo mundo. Aí eu falei para a direção do seminário que, infelizmente, eu não poderia continuar as aulas, porque eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar as mensalidades. Aí a diretora do seminário chegou para mim e falou assim: mas não estou entendendo por que você está falando isso. As suas mensalidades já foram pagas. Aleluia! Aí eu falei assim, como que é isso? Foram. Uma pessoa que não quer dizer o nome, olha só, a pessoa não quer dizer o nome, já esteve aqui cedo e pagou as suas mensalidades. E você vai ficar durante todo o período do seminário sem pagar um centavo. Amém, Marcelo. Aí, ó. Milagre. Glória a Deus. Obediência. Obediência. Se Deus mandou fazer, faça. É tempo de dor, de luta e de... Sua vida. Outra questão que a gente tem que pensar falando de fé. O segredo da fé incondicional ao Senhor. Ponto 1. Vendo a multidão faminta, o Senhor Jesus faz uma pergunta. Vendo a multidão faminta, o Senhor Jesus faz uma pergunta. Versículo 5 do capítulo 6 de João. Versículo 5. Capítulo 6, hein, amado? Liga aí, hein? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha aí, grande multidão faminta, o horário já é um horário tarde, o local já é um local deserto. Aí Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: onde encontraremos pão para alimentar essa rapaziada toda? Na verdade, o texto diz também que era um teste. Jesus sabia o que ele ia fazer e realizar, mas ele estava convidando os seus discípulos a pensar sobre aquele milagre. Mas Jesus estava também convidando aquele discípulo a participar do milagre. Eles participam. Não é só Jesus que faz. Os discípulos também participam. Assim como eu e você, nós também podemos participar do milagre. Quando nós entregamos em obediência, nós participamos. O irmão depois testemunhou do milagre que Deus fez. E que, de certa forma, eu participei. E Deus hoje também quer fazer milagre na vida, nas nossas realidades, nas nossas dores. E usa para isso a minha vida e a sua vida. E aquele que é canal do milagre de Deus é muito abençoado. Aleluia. Ainda que talvez possa não ter nada aos olhos do mundo. Mas aquele que é usado por Deus como canal do milagre, ele é uma pessoa muito abençoada. Aleluia. Muito abençoada. Com isso, eu penso assim, olha, quando nós fazemos uma pergunta, ouve isso, é porque estamos querendo aprender. Quando eu e você fazemos pergunta, é como
quem deseja aprender. O Senhor com Jesus é completamente diferente. Todas as vezes que Jesus faz uma pergunta, é porque ele deseja nos ensinar alguma coisa. Perceba com Adão. Adão, lá no Jardim do Éden. Adão, onde estás? Deus ali, falando com Adão, não estava procurando, porque não sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. Deus ali estava trazendo revelação da sua voz, da sua palavra, trazendo consolo, orientação e mostrando a Adão a realidade do pecado que hoje existia em seu coração. E o livramento que Deus queria trazer sobre a sua vida e sobre a vida da tua esposa Eva. Então, a pergunta de Deus, na verdade, era a resposta de Deus. O cego também, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu lhe faça? Na verdade, isso não é uma pergunta de quem deseja aprender. Essa é uma pergunta de quem deseja ensinar. E quando Deus faz pergunta, é porque Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Mostra alguma fraqueza, mostra alguma dor, mostra alguma necessidade. Para os discípulos nessa multiplicação, ele estava mostrando que eles, os discípulos, poderiam ser, segundo a vontade de Deus, instrumentos para o milagre de Deus naquele tempo. Pense nisso. Você hoje pode ser um instrumento. Aí você fala assim, mas meu irmão, eu estou vivendo um tempo de tanta dor, sofrimento, escassez, isolamento. Eu conheço pouco. Então você é como aquela multidão. Mas eu acredito que Deus tem te chamado para ser servo, para ser discípulo. Você não é mais um da multidão. Você foi chamado para ser servo, para ser discípulo. E Deus há de usar a tua vida para que o nome dele seja glorificado nesse tempo, realizando milagres, sinais, ainda que também você viva escassez. Amém. O segredo da entrega. Primeiro, quando Jesus faz a pergunta, os discípulos trazem um homem, um jovem, um menino que tinha cinco pães e 2 peixinhos. Antes de eles apresentarem, olha só bem o que eu estou falando, antes dos discípulos apresentarem aquilo que eles tinham para a realização do milagre, o menino foi apresentado. O menino foi apresentado. Antes do milagre se realizar de maneira real, quem se apresentou foi o menino. Aí depois foi apresentada a oferta do menino. Simão Pedro disse, né? Aqui está o rapaz que tem 5 pães. Isso aí. A princípio, ele apresenta o menino. Antes de Deus realizar milagres na sua e na minha vida, a gente tem que se apresentar como um milagre de Deus na vida do nosso próximo. Aleluia. Antes, porque não vai... Olha só que tristeza seria para Deus apenas te abençoar, realizando um milagre, se você mesmo não é um milagre nessa geração e nesse tempo. Deus quer fazer de você, meu irmão, um milagre. Aquele menino ali deixou de lado todo o egoísmo, deixou de lado toda a avareza e se entregou de coração a Deus. E ele viu a mão de Deus usando a vida dele. Então, primeiro é necessário que você se entregue de todo o coração ao Senhor. Aleluia. E confie que Ele é poderoso para fazer milagres. Salmo 37. Diz lá o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro, antes de entregar qualquer oferta, entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. Tem que haver confiança, tem que haver fé. E o mais, a caminhada, Ele fará milagres. Aleluia. Antes de você entregar a sua oferta, sonde o teu coração. Aleluia. Se entregue para todo ou de maneira total a Deus e deixa Deus usar a tua vida. Aleluia. É provável que muitos daqueles que receberam a bênção desse milagre nem percebeu. Olha o que eu estou falando. Muito daquela multidão não percebeu o grande milagre que aconteceu. Sabe por quê? Porque eles apenas receberam o pão e o peixe. Mas os discípulos que se entregaram à missão não somente compartilharam da bênção, mas também foi o instrumento de Deus como bênção para aquela geração. A multidão não percebeu isso, mas com certeza seus discípulos, aqueles que estavam próximos, percebeu isso. Aleluia. Jesus quer que você, amados, antes da tua oferta, seja uma bênção. Segundo,
Depois de nos entregarmos ao Senhor, poderemos então, sem sombra de dúvida, ver uma multiplicação, ver uma bênção sem medida, ver um milagre poderoso. Primeiro você se entrega e aguarda, espera com confiança, porque Deus há de realizar e cumprir da forma dele. Aleluia. Ouça bem o que eu estou falando, da maneira dele. No tempo dele, Deus há de fazer. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas Deus há de fazer. Porque você se entregou todo a cumprir aquilo que Deus desejava realizar na minha e na sua vida. Isso é milagre de multiplicação de pães e de peixe. Eu lembro lá que em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo, o autor ali da carta aos Coríntios, Paulo, conta-nos uma história muito bonita a respeito da igreja da Macedônia. Tempo de escassez, Jerusalém vivia um tempo de fome, e os irmãos de fé, os irmãos em Cristo da igreja, da região de Jerusalém, passavam por grande necessidade. E as igrejas da Macedônia resolveram fazer uma coleta e entregar essa oferta a Paulo, para que ele fosse levar até os irmãos da igreja lá de Jerusalém. E aí o texto fala que assim foi feito. O que eles propuseram em seu coração foi feito. A oferta foi separada. No verso 5 diz que eles fazem uma ressalva. Os irmãos da igreja lá de Tessalônica, os irmãos das igrejas de Tessalonicenses fazem uma ressalva. Paulo, deixa eu falar uma coisa primeiro para você. Antes que você entregue a oferta, saiba de uma coisa. Nós mesmos nos entregamos a cumprir todo o propósito de Deus. Antes que a oferta seja oferecida, nós queremos dizer uma coisa para você. Nós nos colocamos diante de Deus como oferta para ser instrumento de Deus nesse tempo, não só a favor dos irmãos de Jerusalém, mas de qualquer outro irmão. E saiba de uma coisa, era uma das igrejas que mais tinha necessidade, igreja de Tessalônica. Era uma das igrejas que mais vivia dor e sofrimento. Era uma das igrejas mais humildes, mas foi naquele tempo uma das igrejas mais prósperas, porque não somente entregavam o que tinha oferta, mas eles mesmos se entregaram. E Paulo diz que a alegria no coração dele foi transbordante por ver a motivação certa dos irmãos, e não somente entregar ofertas, mas eles mesmos se entregar para cumprir toda a vontade do Senhor. Isso é uma bênção. Quando eu não somente entrego oferta, mas eu mesmo me entrego como oferta ao Senhor. Amém. Talvez essa verdade, talvez essa realidade precisa ser uma realidade também na sua vida. Ainda que Deus deseja realizar, ainda que Deus precisa que você oferte, ainda que Deus precisa que você apoie, Deus precisa muito mais ter alguém como você na história, na caminhada, realizando através da mão dele milagres. Deus deseja, antes de qualquer coisa, a sua vida. Amém. Ponto 3, o segredo da liberalidade. O texto fala de um jovem, de um menino que decidiu entregar. Ele estava em volta uma grande multidão. Ainda assim, ele decidiu entregar. Tudo que eu tenho é pouco, mas eu entrego, na confiança que Deus vai fazer milagre e usar a minha vida. Aleluia. O segredo da liberalidade. Não se prender em nada. Não se prender a coisas materiais. Olhar o reino. Olhar para as promessas de Cristo. É a realidade de vida desses meninos. Desse menino. Vamos pensar em algumas referências? Salmo 125, versículo 1. Abre lá. Bênçãos preciosas da liberalidade, de gente que tem um coração abençoador. Gente que Deus chamou para ter um coração abençoador. Salmo 125. Algumas bênçãos dessa galera. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vida abençoada, porque a presença de Deus se faz presente naquela vida, naquele coração, naquela família. Gente liberal, gente que dá com alegria, gente que entrega com prazer. Tem vida, família abençoada. E Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Deus multiplica. Aleluia. A presença de Deus ali na vida desses
traz multiplicação, ainda que em meio de escassez. Não falta, não volta. A palavra não volta vazia, ela multiplica. Ponto 2, provisão abundante. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia! Promessa de Deus para mim e para a sua vida. Provisão abundante. Graça sobre medida. Não é pouco não, irmão. Deus não faz promessas de pouco. Deus tem provisão abundante. Aqueles que são fiéis, aqueles que se entregam de coração, aqueles que entendem que tudo que tenho e tudo que sou pertence ao Senhor. E com o coração grato entrega. Com alegria no coração entrega. E esse compartilha dessa graça e é instrumento desse milagre que Deus faz. Terceiro, janelas dos céus que se abrem sobre essa vida e sobre essa família. Malaquias 3, versículo 10. Último livro da Bíblia. Malaquias. Último livro do Antigo Testamento. E esse versículo é muito usado, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. As ofertas. Para que haja mantimento na minha casa e depois faz prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia! É promessa de Deus para minha e para a sua vida. Ouça o que eu estou falando. Bênção tal. Sabe que bênção tal é essa? Bênção sem medida. Aleluia. Você não vai conseguir perceber a dimensão disso. Mas fruto de alguém que age em obediência à vontade de Deus. Entrega de coração. Entrega com o coração feliz. Se entrega ao Senhor. E Deus tem reservado a esse bênção sem medida. E eu termino com um texto lindo. Uma promessa maravilhosa para mim e para a sua vida. Multiplicação de tudo que você tem e de tudo que você espera. Deuteronômio, capítulo 28. Quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 28, versículo 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar a fazer. Aleluia! Olha que bênção. Moisés falando das bênçãos que são fruto daqueles que andam em obediência ao mandamento, à lei, à palavra, diante das promessas. Esse tipo de pessoa, o texto diz que Deus há de abrir os seus tesouros. Isso é muito lindo, amado. Deus há de abrir não somente as janelas do céu, Deus há de abrir os seus tesouros e compartilhar comigo e com você, que é fiel em obedecer às suas palavras. Isso é muito bacana. E tudo isso me faz lembrar do texto que nós estamos meditando, da bênção, do milagre, da provisão e da prosperidade que trouxe sobre aquele povo. Ponto 4, para a gente pensar. O segredo daqueles que têm um coração cheio de gratidão a Deus. Ponto 1. O segredo da gratidão. É digno de nota que o milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. De alguém que entrega, que alguém que agradece, que alguém que realiza. Gente ingrata, crente ingrato, passam pela vida sem verem o poder multiplicador da bênção de Deus. Gratidão. Olha o que eu vou falar agora.
Gratidão é um dos elementos, uma das qualidades de gente que é alvo da graça e da bênção de Deus, gente com coração grato naquilo que tem, ainda que seja pouco. Ele é grato. Sobre esses, Deus prospera. Digo mais, prosperidade até financeira. Eu tenho falado muito de prosperidade aqui, mas normalmente as bênçãos de Deus não têm relação nenhuma com dinheiro. Saiba disso, não tem. As bênçãos de Deus não têm relação alguma com dinheiro, não tem. Mas gente que tem coração grato a Deus e somente Deus o satisfaz, Deus também o abençoa financeiramente. Gente com coração grato é como se fosse um grande segredo. É como se fosse um grande mistério. Quem tem gratidão é grato a Deus por tudo que ele faz, ainda que no pouco, a palavra diz, a promessa diz que no muito o colocarei. Gente de coração grato. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18. Paulo escrevendo a carta à igreja de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! A igreja passando uma luta danada, amados. A igreja de Tessalonicenses, assim como eu falei lá sobre 2 Coríntios capítulo 8, passando por uma tempestade de problemas, dificuldades extremas, alguns irmãos morrendo diante da perseguição, luto geral, tristeza profunda. Aí Paulo fala assim para eles: sejam gratos a Deus. Ainda que em tempo de dor, seja grato a Deus. Porque Deus está vendo e conhece e procura gente de coração grato. E ainda Deus multiplica, Deus multiplica paz, alegria, longanimidade, conhecimento, verdade, bênçãos de todas as esferas para a gente que tem coração grato. É interessante como Deus trabalha na vida de quem é agradecido. Como Deus trabalha na vida de quem é grato a Deus. Ainda, olha o que eu estou falando, ainda que você esteja vivendo um tempo de dor e sofrimento, seja grato a Deus, porque Ele é Deus que traz graça e consolo. E o seu milagre já está chegando, fruto de um coração grato e temente, que observa, mas que também anda em obediência à sua vontade. E, por fim, concluindo, o segredo da partilha, do dividir. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu aos seus discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. Igualmente também os peixes. João 6, versículo 11. Olha lá. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Aleluia. O quanto eles queriam. O segredo da partilha. Deixa eu falar sobre o milagre em si. Como que aconteceu o milagre da multiplicação? Jesus faz uma oração e os pães se multiplicam em forma de montanha. Não. E os pães apareceram do nada. Não. E começou a minar pão por todo lado. Não. Começou a cair pão do céu, como foi lá no deserto. Não. Pão brotou da terra que nem planta. Não. Como é que funcionou o milagre? É assim, ó. Jesus, primeiro, agradeceu a Deus o pouco. Agradeceu o pouco. Esperando muito, mas ele era grato pelo pouco. Assim como eu falei antes. Depois, Jesus faz assim, ó. Reparte nas suas mãos. Aleluia. E entrega ao discípulo. Pronto. Já começou o processo de multiplicação. Quando a gente começa a dividir com o nosso próximo. Ó, Jesus reparte e divide. Imagina a cara do discípulo, hein, Marcelo? Eu não sei o quanto de fome tinha um discípulo. Talvez ele pensasse assim: nossa, é melhor comer primeiro, porque comida pouca, né? Tem até o ditado que fala, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Jesus reparte o pão e entrega na mão do discípulo. O que o discípulo podia pensar? Vou adiantar aqui, vou comer um pouquinho, porque eu não sei se dá para todo mundo. Provavelmente não. Mas o que eles fizeram? Também tomaram o pão e repartiram. E entregou o seu próximo, o líder daquele grupo. E o líder daquele grupo entregou aos demais que estavam assentados. Aleluia. E os demais que estavam assentados entregou ao papai, à mamãe, aleluia, às crianças. E o milagre foi multiplicando, acontecendo. O milagre da partilha. Quando a gente aprende a bênção de compartilhar, de partilhar, de dividir o pouco que eu tenho, amado, o pouco, eu tenho um pouco, mas você compartilha com aquele que tem menos que você. Deus multiplica. Aquela do azeite também, da botija. A farinha do azeite que nós falamos. Da viúva lá de capítulo 17. Que não tinha pote, pediu para pegar no vizinho. Sim, também com Eliseu. Enquanto tinha pote, tinha azeite. É verdade. Então, assim, olha, quando a gente compartilha do pouco que Deus tem nos concedido, ainda que seja pouco, amado, divida. Deixa Deus trabalhar. Divide. E deixa Deus trabalhar nesse negócio. Aí você vai ver a multiplicação que Deus vai fazer na sua vida. Quantas lições nessa manhã nós temos aprendido com Deus? Quantas lições maravilhosas. Aleluia. Pensando sobre tudo isso, nós podemos chegar a algumas conclusões. Eclesiastes 11. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Lucas 6, 38. Dai, e ser-vos-ás dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medides, também vos medirão de novo. Aleluia! E eu quero terminar com mais um versículo. 2 Coríntios 9, 6 a 10. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Glória a Deus. Ainda que pouco tenha, ainda que a dor seja grande, aleluia, ainda que, como aquele povo daquele tempo, o deserto seja árido, ainda que as perspectivas de sofrimento seja uma realidade, Deus há de multiplicar, amados, na sua e na minha vida, bênçãos sem medida. Obedeça. Obedecer é melhor do que haja com fé. Partilhe, compartilha, divida o pouco, seja pouco ou seja muito, daquilo que Deus tem realizado. Fala, né, que o pouco com Deus é muito. É verdade. Muito. Com Deus, o mesmo pouco já é uma bênção. 5 pães para quantas pessoas que falou aqui? E aí o versículo 14. Quase 5.000 pessoas, 14, gente. Verso 10, diz Jesus. 5.000. E a Edmeia também fala um testemunho da multiplicação da salsicha. Enquanto conhece a doutora Edmeia Williams, ela tem uma casa, né? Marca e Maria, que ajuda crianças lá da comunidade do Morro do Alemão, não é? Acho que é. Acho que é Alemão. Não, Rocinha, na Rocinha. E ela falou que uma certa vez ela tinha que alimentar 120 crianças. Ela só tinha 1 quilo de salsicha. Santa Marta. Santa Marta. Isso, pastor. Obrigado. Obrigado, meu querido. Por isso que é bom, viu? 2 cabeças pensa melhor que uma. Então, Deus multiplicou 1 quilo de salsicha. E atendeu às necessidades de um monte de crianças. Todas as crianças. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É Aleluia. verdade.
E resumindo todo esse maravilhoso milagre, nós podemos pensar assim. Sabe por que Deus realizou na pessoa de Jesus aquele milagre? Porque ele ama eu e você. Ele amou aquele povo do passado, amou o povo do deserto, amou Israel, se entregou por nós na cruz e hoje deseja multiplicar a bênção, a graça. Aleluia. E realizar milagre na sua e na minha vida. Sabe por quê? O texto diz que ele tinha compaixão. Deus é movido por amor, amados, por amor a mim e você. É por isso que ele realiza. Por isso que ele realiza. É amor incondicional. Ele agiu naquele tempo e há de agir hoje. Sabe por quê? Porque ele te ama. Amém. Aleluia. Ele tem falado essa manhã com você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Aleluia. Porque Jesus tinha compaixão. Aleluia. Multidões de necessitados, assim como hoje. Jesus tinha compaixão. Jesus é aquele que conhece a sua real necessidade e tem compaixão e age a mim e a seu favor. Glória Se entregue a essa graça e é esse amor de Deus, porque Deus é aquele que, como um pai, lembrando hoje o dia do pai, dia dos pais, Deus é como um pai que cuida de nós. Deus trabalha na vida do homem por meio da fé. Deus trabalha na vida do homem por meio da fé. Incredulidade. Ó, ali a gente vê a fé do rapaz que entregou, né? Tadinho, a merenda dele daquele dia, né? Preparou lá, ele nem imaginava que ele ia ser instrumento do milagre de Deus, verdade. Gente. 5 pães e 2 peixinhos. Deveria ser para ele e para a família dele. Incredulidade é um obstáculo. Não só nesse, mas em outros milagres nós temos percebido isso. Sabe qual é a grande pedra de tropeço? Sabe qual é o grande obstáculo? Sabe qual é a grande barreira para que Deus realize milagres? Incredulidade. Incredulidade se transforma numa dificuldade. Né? É não crer que Deus possa fazer. Assim como aqueles discípulos a princípio. Jesus faz a pergunta para eles. Eles, Senhor, mas como que nós podemos alimentar uma grande multidão apenas com 5 pães e 2 peixinhos? Gente com coração incrédulo não vê os milagres de Deus. Gente que duvida não vê os milagres de Deus. Gente egoísta não vê os milagres de Deus. Gente que pensa só em si próprio não vê milagre de Deus. A princípio eles colocaram isso, né? Aí depois veio um discípulo e já trouxe o menino, né? Então vê que a mudança ali, né? Da mente dos discípulos, Deus, ele fez essa mudança. Eles talvez ali, no início, eles estavam incrédulos, mas aí, logo em seguida, quando Jesus falou, eles foram lá e pegaram o menino para ser o objeto de milagre. Né? Então, outra coisa que a gente pode pensar é isso, ó. Deus trabalha, olha o que eu vou falar agora. Deus trabalha e realiza milagres, milagres em nossa vida, na medida em que nos dispomos a entregar nosso melhor, ainda que seja pouco. À medida que a gente entrega, não é sobra. O milagre começa a se tornar uma realidade. Ali o menino deu todo. Não foi assim, ele comeu, o que sobrou, Deus fez o milagre, né? É verdade. Foi do todo. Eu gosto de, quando Jesus fala assim, ó, parece que não tem sentido algum. Aí Jesus fala assim, ó, pede aos discípulos que assente o povo. Reúna 50, 100 a 100. Assenta o povo antes que o milagre aconteça, que esteja todo mundo assentado. Já estava preparado. Estar assentado, ou melhor, estar de pé, na verdade, fala de ansiedade. Quando a pessoa está de pé, ela caminha de um lado para o outro. Estar de pé tem relação com o coração ansioso. Para que o milagre aconteça, você tem que entregar tudo e confiar nas mãos de Deus. Coração ansioso não vê milagre. Não vê. Aí Jesus fala assim, assenta o povo. Que o povo entenda que eles precisam estar com o coração como quem crê que há de realizar. Deixa ele em pé, não. Senta todo mundo. Esse assentar é como se eles entregassem a Deus as suas vidas e o cuidado de Deus, as suas vidas de forma que eles esperavam que o milagre pudesse acontecer. E estar assentado quer dizer também descansar. Descansa. Para que ficar tão agitado? A fome, a dor, a luta, a dificuldade faz isso. Deixa a gente muito agitado. Aí Jesus fala assim, assenta. Seja como Maria. Lembra Maria e Marta?
Seja como Maria. Marta está desesperada, limpando, fazendo, cozinhando e tal. Jesus chega na casa. Maria vê e se assenta ao lado do mestre. Aí Marta vendo, fala o quê? Mestre, não te incomodas? Não te incomodas que Maria esteja sentada enquanto eu estou resolvendo 1000 coisas? Aí o que o mestre fala? Marta, 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 está muito ansiosa, Marta. Está muito preocupada, Marta. Calma teu coração. Eu não vou tirar de Maria a bênção da paz e do descanso que há no coração dela. Maria escolheu o melhor lugar, estar assentado na presença de Jesus. E Jesus está falando isso para a gente. Assenta. Lança a ansiedade sobre ele. Ele tem cuidado de vós. É momento agora de assentar. É verdade. Aguardar. É verdade. Não vamos colocar as nossas mãos, pés pelas mãos. É verdade. Vamos deixar Aguarde Deus fazer. o livramento que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Eu concluo dizendo o seguinte: aprenda a entregar ou dividir, ainda que o pouco que você tem, porque Deus faz promessas, assim como fez aquela viúva de Serepta. A farinha e o azeite da panela não há de faltar. Aleluia. Obedeça. Seja um canal de Se Deus. Deus prometeu, obedeça, porque da mesma forma que Deus agiu na vida desses que andavam como uma multidão que não tem pastor, Deus há também de agir a favor da sua e da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que manhã abençoada, hein? Que presente. Deus é fiel. Aleluia. Como Deus falou comigo. Que você receba nessa manhã o milagre de Deus. A gente não sabe o que você tem pedido ao Senhor para multiplicar. Mas Deus conhece. Mas Deus conhece. Nessa manhã é momento Vitória. de entrega e de confiança. Aleluia. Entrega ao Senhor, confia. E o mais, nessa multidão nós vemos, Deus aqui na palavra falou que assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Aqui a contagem é só de homens. Nossa, e para homem assentar é difícil, né? Homem quer fazer tudo, quer, né, Marcelo? Eu que eu diga, né? Mas ali foi uma palavra de Deus para assentar. É verdade. E nessa manhã Deus está falando com a gente. Deus. Assenta. Descansa em Deus. Descansa. Confia. Para de agir, deixa que eu haja Aleluia. por você. Seja apenas um instrumento de Deus. Receba isso nessa manhã. Aleluia. Oh, glória. Seja um instrumento de Deus. Pergunta? Em nome de Jesus. Vamos para a pergunta.